Olá, saudações. Vamos estudar agora os degraus da escada abstêmia. A gente tá falando sobre os itinerários abstemiológicos, né? E dentro desse tema, a gente vai estudar agora os degraus. Então vamos direto para a escada, para não perder muito tempo. Eu vou utilizar um desenho aqui da escada, um desenho bem comum, tá? E tá aqui. Então, olhe, através desse desenho aqui dá para entender o que eu vou falar. Nós temos aqui nessa escada o mero usuário, usuário abusivo e adicto, né? E temos as etapas da abstinência. Aqui eu apresento o abstêmio mínimo, o menor, o maior e o mega abstêmio. Falta só o abstêmio maior real, né? Uma apresentação quinária, né? Aqui está numa apresentação quartenária. Mas deixa o abstêmio mínimo de lado, né? Que ele é a pessoa que está em fase de desintoxicação. Mas vamos fazer só uma análise aqui trinária com trinária, tá? Então, mero usuário, usuário abusivo e adicto, abstêmio menor, maior e o mega abstêmio. Então, a gente vai comparar só essas três etapas. Então, o que é que a gente tem de importante aqui? Bom, fazendo um parênteses aqui, como tem pessoas que assistem os vídeos de forma pontual, eles não assistem a sequência de vídeos, eu preciso às vezes reformular, voltar, né, fazer uma revisitação em determinados conceitos para poder fazer com que qualquer um que assista o vídeo entenda ele. Então, às vezes eu vou ser repetitivo para aqueles que assistem todos os vídeos, né, ou que fizeram os cursos e tudo mais. Mas isso é importante porque quando a pessoa assistir o vídeo de forma isolada, ele também vai poder entender, tá bom? Então, fecha o parênteses. Voltando aqui para a escada. O mero usuário, o usuário abusivo e o adicto, a gente percebe que o adicto, né, digamos a fase de adicção, é uma pequena etapa, uma das etapas de todo esse período, tá? Eu entendo que todo período em que a pessoa usou drogas é o período de drogadição, tá? Então, drogadição eu não utilizo como sinônimo de adicção, tá? A adicção é uma etapa da drogadição. A drogadição é uma pessoa que utiliza álcool de forma esporádica, né, que bebe 2, 3 vezes no ano, e quando ela ingere o álcool, ela nem se embriaga, né, a gente considera essa pessoa como mera usuária, ela faz parte da drogadição, a etapa de mero usuário. Então, o mero usuário é uma pessoa em drogadição, tá? É claro que não é um dependente, né, ele ainda não tem adicção, não tem isso, mas ele está na drogadição, está no uso, tá? Então vejam, o mero usuário, o usuário abusivo e o adicto são pessoas que estão em drogadição. Bom, tanto o mero usuário quanto o usuário abusivo, eu posso fazer uma linha só e chamar os dois, denominá-los como usuários. Então eu posso dizer que o período de drogadição, né, ele tem a etapa de usuário e de adicto, certo? Então, na verdade, o mero usuário e o usuário abusivo, eu estou dividindo uma etapa de usuários, certo? E o adicto, eu estou colocando uma etapa acentuando um pouco mais esse uso. Mas todos eles são usuários, todos eles fazem parte da drogadição, tá? E não vou entrar em mais detalhes sobre isso, porque não importa nesse momento. A gente vai estudar nesse vídeo os degraus, ou seja, essas etapas. Bom, na abstinência nós vamos ter um período aqui da desintoxicação, aí a fase de mais ou menos 2 ou 3 anos para o abstêmio menor, aí nós vamos ter um período do abstêmio maior e do mega abstêmio. Bom, eu vou falar, eu tenho vídeos falando de cada um deles de forma isolada para que seja possível entendê-los. O que importa aqui é que existem essas fases na abstinência. Bom, o estudo dos degraus da escada abstêmia, o degrau é esse platô aqui, tá? Então, o que a gente vai estudar, na verdade, aqui é uma comparação entre esses platôs.
os platôs da drogadição e os platôs da abstinência. A gente vai estudar uma comparação cronológica. Quanto tempo dura um platô desse em relação ao platô da abstinência? Vocês vão entender, é bem simples, não é muito complexo, tá? Mas eu acho relevante, porque lá na frente nós vamos falar de alguns conceitos aqui, por exemplo, do ponto Y e do ponto Z. São dois conceitos que vão levar em consideração períodos aqui da drogadição. Tá? São períodos da drogadição, são determinado tempo de uso que a gente projeta na abstinência. Então, por exemplo, a pessoa usou droga dos 15 anos até os 30 anos. Então, ela teve uma drogadição de 15 anos. Tá? Mas nessa drogadição de 15 anos, ela pode ter sido adicta por 8 anos, por 10 anos, por 5 anos. Foi uma fase dessa drogadição, certo? Claro que, em alguns casos, o período de adicção pode ser muito grande, né? Então, a pessoa pode ter usado droga dos 15 aos 50 anos. E desde os 25 anos ela já era adicta. Então, ela teve um período de adicção de 25 anos, digamos. E só 10 como usuária, né? Tanto mero usuário quanto usuário abusivo. Então, os períodos eles variam, né? Mas o que importa cronologicamente é a gente entender esses períodos e depois projetá-los na abstinência. Bom, vou voltar para o título aqui da matéria, lá para cima, ó. Então, aqui nos estudo dos degraus da escada abstêmia, a gente vai comparar tempos de abstinência. Eu vou chamar tempos de abstinência como AB. AB. Tá? Graficamente eu represento com isso. Tempo de abstinência. Período de drogadição, ou seja, aquele período inteiro lá de mero usuário, usuário abusivo e adicto, eu represento como um D, com caixa alta. Tá? Esse D. Período de usuário é U. Aí eu estou compreendendo aqui o mero usuário e o usuário abusivo, certo? E o de adicto eu vou chamar de AD. Tá? Então, o mero usuário é U, o adicto é AD, a drogadição é D, e o tempo de abstinência é AB, certo? Então, olha só, o que é que a gente pode ter? Bom, eu vou mostrar aqui, ó, nessa parte aqui. Nós podemos ter um período de drogadição, aquele mero usuário abusivo e adicto, maior que o período de abstinência. Ou seja, o D pode ser maior que o AB, certo? Então, aquela primeira etapa da escada, a parte negativa da escada, ela pode ser muito maior do que a parte de abstinência. Quando que isso ocorre? Quando a pessoa está no primeiro internamento, digamos, né? Então, a pessoa no primeiro internamento, via de regra, ela está se desintoxicando, ela está ali com 15, 20 dias de abstinência e ela teve 15, 20 anos de drogadição. Então, o período de drogadição dela é muito maior que o período de abstinência, tá? Nós podemos ter um outro momento, quando o período de drogadição é igual ao período de abstinência, né? Então, a pessoa aqui vai ter os dois lados, a parte negativa e a parte positiva da escada, vão ser iguais, cronologicamente, né? E nós temos o período de drogadição, uma terceira hipótese, onde o período de drogadição ele pode ser menor que o período de abstinência. E aí nós teríamos uma abstinência superior ao tempo de drogadição. O que isso quer dizer? Bom, no primeiro caso, quer dizer que a pessoa ainda está na fase de desintoxicação ou no início do tratamento. No segundo caso, quer dizer que a pessoa já conseguiu igualar todo o tempo que ela esteve aqui no planeta Terra, sedimentando aquela ideologia, o sistema ideológico da adicção, aquela forma de pensar, sentir, agir, da drogadição, aquela forma de pensar, sentir, agir da drogadição, se iguala à forma de pensar, sentir e agir da abstinência. Então a pessoa está aqui o mesmo tempo em que ela esteve semeando aquelas ideias que fomentavam o consumo de drogas e de álcool, agora ela está no mesmo período fomentando ideias contrárias ou refratárias à ideia do consumo e do álcool, certo?
E quando o período de drogadição for menor que o período de abstinência, quer dizer que essa pessoa está mais tempo semeando ideias abstêmias no sistema ideológico da abstinência do que ela esteve antes no sistema ideológico da adicção. Então esse é o raciocínio, tá? Agora, graficamente, olha que interessante. Esse aqui é o primeiro caso. Então nós temos aqui, ó, o período de drogadição, o D, pode ser maior que o período de abstinência. Então nós teríamos aquelas duas fases, o usuário abusivo e adicto, usuário abusivo e mero usuário, né? A gente fez uma linha só, chama de usuário, com o período de adicto. Veja que os dois períodos juntos eles são maiores do que as fases de abstinência. Tá? Então a pessoa poderia estar aqui com 3, 4 anos de abstinência, mas ela teve um período de drogadição, né, que soma o usuário com o adicto, de 15 anos. Então ainda o período de abstinência é muito pequeno, né? Então o período de drogadição ele é maior. Essa é a primeira etapa. Então graficamente fica assim representado. Olha que interessante agora. O segundo período, né? A gente teria um período de drogadição igual ao período de abstinência, o D igual AB, certo? Então nós teríamos um desenho gráfico mais ou menos assim, onde as fases de mero usuário e usuário abusivo com adicto, o período disso, né, ele é igual ao período de abstêmio menor e abstêmio maior. Então a pessoa que teve mais ou menos 18 anos de drogadição, aqui ela está 18 anos em abstinência, certo? Bom, nós temos um terceiro caso, onde o período de drogadição, mero usuário, usuário abusivo e adicto, né, ele pode ser menor do que o período de abstinência. Então nós teríamos aqui a drogadição, ela durou, por exemplo, 12 anos, e a abstinência agora está com 15. Ou seja, o período de abstinência está superior ao período de drogadição. Nesse caso, se a drogadição for de 12 e a abstinência de 15, a gente pode entender que essa pessoa já está há 3 anos aqui, semeando ideologias, né, abstêmias, 3 anos a mais do que ela esteve no passado semeando ideologias da adicção. Né? Ela não só igualou o tempo, como ela já superou esse tempo, certo? Bom, eu não vou me aprofundar nisso, mas quando esse tempo já foi superado, eu entendo que houve um passo, um critério cosmoético. A gente chama do 13º passo. O 13º passo da epistemologia, na verdade, ele é apenas a fixação de um critério cronológico ao 12º passo dos grupos anônimos. Então, o 12º passo dos grupos anônimos é um passo da assistência, onde a pessoa, eu digo assim, ela vai levar a boa nova. Então, ela vai ajudar os colegas que estão iniciando a jornada. Então, esse é um passo muito importante da prestação de assistência e que poucas pessoas fazem esse passo. Mas esse passo da assistência, quando a pessoa superar o tempo dela de abstinência em relação ao de drogadição, eu entendo que ela faz esse 12º passo todo dia e o dia todo. Tá? Ele é um passo daí que eu chamo de cosmoético. Ela está tanto tempo em abstinência que ela já superou todas as mazelas daquele sistema ideológico que ela fomentou lá no passado. Então, tudo que ela falava que a pessoa podia e devia usar droga, e que podia usar droga, todos aqueles relacionamentos, aquela situação conflituosa, ela já está mais tempo em abstinência do que ela esteve antes naquela situação. Por isso que eu digo que é um passo cosmoético, tá? É um critério cronológico ao 12º passo. A pessoa está prestando assistência há muito tempo, tá? Sem ela, mesmo que ela não perceba, tá? O simples fato dela estar em abstinência há tantos anos, eu entendo que já é um passo cosmoético, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu quero só, nesse vídeo mesmo, estudar os degraus, né, dessa forma cronológica. Né? Vamos fazer um resumo rápido, só para ter certeza que você fixou essa ideia. Nós temos aqui um período de drogadição menor que o período de
pós-abstinência, maior que o período de abstinência, né? Ou o contrário, o período de abstinência menor do que o de drogadição. Nós temos aqui os períodos mais ou menos iguais, tanto do usuário quanto de adicto. Quando a gente soma o período, é o mesmo do período de abstinência, né? E nós teríamos aqui um período superior. Então veja só, quando a gente tiver um período superior, quando a abstinência for superior à drogadição, quando ela tiver um período a mais, esse período a mais é algo que vem depois da abstinência. Esse período a mais é o pós-abstêmio. Certo? Olha só o raciocínio. A pessoa usou drogas ou álcool, foi mero usuário abusivo e adicto durante um determinado tempo. Agora ela está em abstinência por aquele tempo, mais um pouco. Esse mais um pouco a torna pós-abstêmia. Então agora a gente não está nem falando mais da abstinência. A gente está falando de algo que ocorre após a abstinência. A gente está falando de outro instituto, tá? Da pós-abstinência. Que esse é o que eu chamo do passo, do 13º passo da absteminologia, do critério cronológico aplicado ao 12º passo, do cosmoético, né, o passo da cosmoeticidade, e ali, após a abstinência, é que surge o mega abstêmio, que a gente vai falar dele depois. Mas essas são as etapas, essa escada, né, o estudo dos degraus da escada abstêmia de uma forma cronológica. Tá? Eu acho que eu consegui expor aqui mais ou menos a ideia que eu queria. Tá? No material escrito eu vou um pouco mais além. Tá? Eu já falo um pouco mais sobre isso. Eu digo que eu vou mostrar na escada aqui no outro desenho. Olha, nesse desenho aqui a gente pode perceber que existem, como eu já disse em vários outros vídeos, existem vários pontos, né? Nós temos ponto A, ponto E, ponto F, ponto R, R mais 2, ponto X, Y e Z. Então, o ponto Z, esse ponto aqui, ó, é o último ponto do abstêmio maior aqui. É esse final. Após o ponto Z, inicia o mega abstêmio, inicia após a abstinência, certo? Então, o ponto Z, que eu denomino como ponto Zimmermann, certo? Esse ponto Zimmermann, ele é aqui. Ele ocorre quando o período de abstinência for igual ao período de drogadição. No exato momento em que o período de abstinência for igual ao período de drogadição, nós estamos na última etapa da escala abstêmia, dos pontos. A partir dali, do ponto Z, é o último ponto, né? Vai ter o Z, vai do A ao Z. Chegou no Z, a gente inicia algo depois da abstinência. Tá? O ponto Zimmermann é o último ponto. Ele representa. Então, vamos exemplificar, né? A pessoa teve 12 anos de drogadição, então ela teve 12 anos de abstinência mais um segundo. Opa, passou o ponto Z por um segundo. Tá? Ela teve 10 anos de drogadição, agora ela está com 14 anos de abstinência, então ela já superou o ponto Z em 4 anos. Se ela usou droga 10, está em abstinência 14, ela superou o ponto Z em 4. Tá? Se ela usou drogas por 18 anos e ela está em abstinência 15 anos, ela ainda não chegou no ponto Z. Tá? É fácil de entender, não é muito complexo. Tá? Mas o importante é que esse ponto Z vai gerar uma série de outros efeitos depois, e nós vamos ver isso com bastante calma em outros vídeos. Tá? Por hora era isso que eu queria falar, e o material vai estar disponível, assim como todos os outros. Basta uma simples pesquisa na internet e você acha o material. E sempre, junto com o vídeo, eu tento publicar também o texto do material, dependendo da plataforma, quando é possível. Tá? Agradeço a todos, muito obrigado pela atenção.